Você teve essa adolescência aí louca aí de ir pra balada ou não? Pouco, cara. Pouco? Pouco. A maneira sua adolescência como que era? A sua diversão? Era muito de ler as coisas que eu gostava. Eu era filho único de pais muito idosos, assim. E havia, portanto, um zelo a mais e também havia um certo isolamento por conta até mesmo de uma família muito pequena. Era só um núcleo familiar, eu, meu pai e minha mãe. Também não tinha irmãos. Tinha primos já mais velhos, também não tinha como integrar assim em programas e tal. Então eu ficava muito em casa e gostava de ficar em casa. Tinha gosto de ficar em casa até hoje. Eu não tinha muito, mas eu frequentava ali a biblioteca do colégio e emprestava e gostava muito de estudar o que a escola não mandava, né? E então tanto ficção quanto não ficção? Mais até não ficção. Eu me lembro que, fuçando lá na biblioteca, encontrei um cara chamado Abelardo, que depois, estudando filosofia, um dos grandes da Idade Média e tal, mas eu não podia saber. E eu fui lendo aquilo e eu levei o livro para a classe e eu dizia, o que diz Abelardo? Aí, cala a boca, sabe? Eu era mais novo que todo mundo, mais franzino e dizia coisas em atravessado. Então eu era candidato a levar peteleco o tempo inteiro, mas eu adorava... demonstrações da existência de Deus, coisas assim. Isso você tá falando com que idade, Abelardo? 12, 13, curtia. Não entendia tudo, não tinha muito com quem interagir também, não encontrei também muito incentivo em continuar, pelo contrário, né? Estuda em primeiro lugar aquilo que vai cair na prova, o que vai cair no vestibular e tal, e essas coisas não vão cair em lugar nenhum, então elas não servem para nada, deixa isso de lado, primeiro faz a tua obrigação direito e tal, de tal maneira que era uma resistência, era uma forma de resistência, até de proteção assim da própria identidade, de gastar um tempo dedicando a assuntos absolutamente distantes do currículo do ensino médio. Mas te pegava também romances policiais, ficção científica, fantasia ou não? Menos. É mesmo? Muito menos. Tolkien, Asimov... Não. Eu curtia muito, assim, essa de Queiroz, né? É mesmo? Aí o cara mandava ler lá, eu me lembro no colégio, o professor mandou ler A Cidade e as Serras. Eu adorei. Aí eu fui atrás, então eu li Os Maias, o Primo Basílio, eu fui indo na sequência. Então eu esticava um pouco em cima daquilo que inicialmente tinha me chamado a atenção positivamente, né? Outras coisas, às vezes eu nem tive a sorte de cruzar, então eu nem sabia que existia. Eu era muito... referência assim de resistência ao currículo escolar, mas dependia completamente da escola para me dar os insights. Paradoxalmente era assim. Poxa. Então eu me lembro, mandava ler Dom Casmurro, aí eu já ia para Quincas Borba, eu já ia para Memórias Póstumas, eu já ia para Nhaiá Garcia, eu já ia... Então eles davam uma ponta... Rosa. Nossa, aí... mas eu me lembro de ter, como eles disseram e diziam, perdido tempo, por exemplo, com José de Alencar, né? O cara manda ler Senhora e você segue adiante, e eu adorava, né, certo tipo de romance, e outra curiosidade, eu nunca achei ruim de reler, né? É incrível como me trazia um bem-estar.
me trazia uma segurança, uma tranquilidade, ler uma história que eu tinha gostado, também, claro, né? Que eu tinha gostado e cujo encaminhamento eu já conhecia. Então eu pegava outros detalhes e tal. Então teve livros como O Primo Basílio, eu devo ter lido pelo menos 10 vezes. Né? Então, mas você ainda relê alguma coisa do que... Opa, na pandemia eu recuperei todo o programa do ensino médio. Poxa. E não foi só literatura, né? De vez Filmes em quando... também? De vez em quando, outro dia mesmo, numa reflexão que eu fiz aí, eu faço toda manhã uma reflexão que eu mando para um grupo de interessados e... Aí eu me deu na veneta de falar de números primos. Ó, eu fiz direito, jornalismo, filosofia, eu não fiz nenhum curso superior em exatas. Mas eu volto lá, eu digo, peraí, por que eu não aprendi nada disso, né? Então vamos lá, números primos, por que chama números primos, né? E por que eles são importantes? Bom, a primeira coisa que me vem à cabeça é o parentesco, né? Primo, ele deve ser primo de alguém e tal. Com 12 anos, 13 anos, é legítimo pensar isso, claro, né? E não tinha o esclarecimento, olha, número primo não é que é primo, ele é de primo de primeiro. Tanto que em francês, numéro premier. Nossa, já muda, né? Já muda, porque aí fica fácil de entender. Ele é divisível só por ele mesmo e por um. Então ele é fundante de todos os outros. Todo número composto, isto é, aqueles que não são primos, são resultado de uma multiplicação entre números primos. Porra do caralho! Por quê? Porque eu hoje com 60 consigo entender o que com 12... entendeu? Eu até resolvia lá o problema que caía na prova porque eu decorava o jeito que caía, né? Era uma coisa absolutamente preparada para ser resolvida, mas sem que houvesse um pleno entendimento do que aquilo queria dizer. Hoje, a hora que eu comecei a fuçar, né? Você sabe, você vai, por exemplo, comprar uma Insider, né? Aí você entra lá no teu cupom lá e tal, para comprar com esse super desconto aí e tal. Cada operação, né, é criptografada e tem um número único, singular. Cada operação no mundo tem um número singular. Você pode imaginar? Então, como é que eles fazem isso? Eles pegam um número primo com 20 algarismos e multiplicam por outro número primo com 20 algarismos. E aí você tem um caralhão de números que é um para cada um. Por que número primo? Porque não existe até hoje a fórmula para identificar um número primo. Para você saber se aquele número é primo, você tem que checar se de fato, um a um, ele é divisível só por ele mesmo e por um. Lembra aquele negócio de você dissecar, põe uma reta assim, começa com 2, depois com 3, depois com 5 e vai vendo se é primo. Tem que fazer um a um, porque não tem fórmula até hoje. E esse negócio de criptografia é da década de 70, são 3 matemáticos que fizeram uma tese de doutorado. Então, quer dizer, desde Pitágoras até, que já falava em números primos, até 1970, os números primos foram estudados pelos matemáticos sem nenhuma aplicação prática. Então aí, se lá atrás, né, alguém tivesse dito, estudar essa porcaria pra quê? Seu imbecil, isso não serve pra nada e tal, e o cara tem uma intuição, não serve pra nada hoje, mas servirá em algum momento, de fato, né? Hoje todo o sistema de segurança mundial se baseia em multiplicação de números primos.